Saudações, meus caríssimos alunos. Essa é a nossa primeira gravação na era coronavírus. Estamos em quarentena, estamos sobrevivendo e vamos tentar manter a nossa educação de alto nível intacta na melhor maneira possível. Então é o seguinte, gente, aulinha para vocês do segundo ano do ensino médio. Nós vamos discutir hoje ideologias do século XIX. É uma sequência de 3 aulas. A primeira delas nós vamos discutir liberalismo e nacionalismo. E aí, como é uma aula mais teórica, eu não vou usar um esquema de PowerPoint, porque nós não vamos discutir muitos fatos e datas, nós vamos discutir mais pensadores e ideias, dentro de um contexto histórico, obviamente. Então, acompanhem comigo. Ideologia do século XIX, a página do livro, para que vocês possam se localizar. Beleza? Para falar de ideologia do século XIX, nós temos que voltar um pouquinho. Nós temos que voltar lá para o século XVIII, quando o antigo regime, quando as ideias e as realidades do mundo feudal estavam terminando de morrer. Vocês lembram, na revisão, no começo do ano, como é que eu chamei essa fase da história? Em que o antigo regime estava morrendo e uma nova realidade estava nascendo? Lembra? A Era das Revoluções. Então, na Era das Revoluções, nós temos 2 grandes pilares de transformação histórica. O primeiro pilar foi a Revolução Industrial. As transformações da economia e da sociedade provocadas pelo desenvolvimento da mecanização da produção, que fez com que o trabalhador perdesse o controle sobre o seu próprio trabalho e, ao mesmo tempo, fez com que o nível de produção aumentasse, o custo de produção diminuísse, o poder do burguês de controlar o trabalhador aumentasse e, dessa forma, o capitalismo pôde se impor como sistema econômico dominante, já que a produção não era mais artesanal, já que não era mais o trabalhador que controlava nem o ritmo, nem a quantidade, nem a qualidade da produção. O trabalhador passa a vender seu tempo de trabalho e o burguês, o patrão, passa a ser proprietário, então, tanto do tempo em si, do que o trabalhador realiza no tempo em que está contratado, quanto também do produto desse trabalho, da riqueza que é produzida a partir desse trabalho. Então, esse é o primeiro pilar das transformações do século XVIII, da Era das Revoluções. O segundo pilar é o pensamento iluminista. As ideias do liberalismo, que podiam ser, inclusive, talvez vocês se lembrem, ideias de um liberalismo moderado, que tinha mais a ver com o combate ao absolutismo, aos privilégios do clero da nobreza, combate ao controle do clero sobre as mentalidades, a defesa de um liberalismo político em que houvesse divisão de poderes, liberdade de expressão, em que houvesse direito de participação da sociedade no poder do Estado, uma igualdade jurídica em que todos seriam iguais perante a lei, e um liberalismo econômico em que o Estado não interferisse mais na produção. Havia também uma vertente radical do iluminismo, uma vertente radical popular, uma vertente que buscava transformações ainda mais profundas, não apenas destruir o destruir o antigo regime, mas questionar o próprio capitalismo. Não apenas destronar os reis absolutistas, acabar com os privilégios do clero da nobreza, mas também questionar a própria desigualdade social. O fato é que, com a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, que são os processos históricos que decorrem dessa Era das Revoluções, o tipo de liberalismo que se afirma como dominante é o liberalismo moderado. E esse liberalismo moderado tinha uma promessa, especialmente no campo da economia, que é o que nós vamos discutir agora, nesse ridículo esquema que eu escrevi na lousa. Dá uma olhada nele, como ele é bonitinho. Todo colorido, as cores do verão. Então é o seguinte, quando a gente pensa em liberalismo econômico, imediatamente a gente está falando de Adam Smith. Eu já falei disso no ano passado, mas é importante relembrar. O Adam Smith considerava que o sistema mercantilista de economia, em que o Estado controla a economia, em que o rei tem poder de impor regras, de impor princípios, de impor uma doutrina econômica que direcionava os negócios da burguesia para aquilo que interessava para o Estado, impedindo que os burgueses, os capitalistas, tivessem liberdade de dar o seu próprio direcionamento para os negócios, esse sistema mercantilista de economia tinha um sentido muito claro, e o sentido era explorar o comércio externo, obter riquezas nas colônias ou nas áreas exóticas do mundo, como a Índia e a China, trazer essas mercadorias e riquezas exploradas pelo processo de colonialismo para abastecer o comércio europeu e acumular, a burguesia acumular lucros a partir dessa atividade comercial externa. Por que isso interessava para o Estado absolutista? Porque assim o rei conseguia
impor impostos cada vez mais altos e assim sustentar um enorme sistema burocrático de funcionários administrativos, um enorme sistema de exército para impor o seu poder e também um enorme volume de luxo, exatamente para sustentar essa ideia de um poder absoluto e de uma nobreza que continuava superior, mesmo dentro do capitalismo. Então veja, no mercantilismo, o rei controla a economia para atingir os seus objetivos de sustentação e ampliação do poder absoluto do Estado e de sustentação e ampliação do controle da nobreza e do clero através do poder do rei sobre a sociedade. No século XVIII, a burguesia estava puta com isso. A burguesia falou assim, não, mano, não dá mais para aceitar esse sistema em que o lucro, em que a acumulação de capital se dá através das regras impostas pelo Estado. E aí vem esse economista inglês, o Adam Smith, e vai propor uma nova maneira de pensar a economia. Ele vai dizer, olha, o controle do Estado sobre a economia é um mal. A verdadeira lógica do sistema econômico capitalista é a não intervenção do Estado na economia. É o Estado não se intrometer no sistema econômico. Porque assim seria possível ampliar a produtividade, ampliar os negócios, ampliar a lucratividade, ampliar também o bem-estar social na medida em que geraria produção de mercadorias cada vez melhores e mais baratas pela expansão tecnológica e dos meios de produção, e também geraria a melhor condição possível para os trabalhadores, segundo a ideologia liberal. Os trabalhadores, se não houvesse intervenção do Estado na economia, haveria uma expansão econômica que geraria mais empregos e melhores condições de vida e de trabalho também para a classe trabalhadora. Isso quer dizer o seguinte, para os liberais, desde o século XVIII, a não intervenção do Estado na economia vai levar a um desenvolvimento, a uma expansão do sistema econômico capitalista que vai levar a um equilíbrio entre as forças da sociedade. Equilíbrio entre o interesse da burguesia de aumentar os negócios e os lucros, ao mesmo tempo aumentando o emprego e a renda do trabalhador, ao mesmo tempo melhorando as condições de vida da sociedade. Como isso aconteceria? Aconteceria através desses três pilares da não intervenção do Estado. A livre iniciativa, a livre concorrência e a livre negociação. Vamos rapidamente explicar cada um desses fatores. O que quer dizer a livre iniciativa? Quer dizer que o Estado não deve impor regras sobre que tipo de negócio pode ser criado ou não. Que tipo de investimento a burguesia pode fazer ou não. Então deixa a iniciativa econômica livre para que todo mundo que tenha capital ou boas ideias possa criar negócios, desenvolver produção, comércio, serviços e atividades econômicas as mais diversificadas, porque assim a economia vai crescer mais, porque assim vai gerar maior produtividade, porque assim vai ser possível expandir a prosperidade geral da economia dentro da realidade social. Ao mesmo tempo, então, o segundo pilar é a livre concorrência, em que o Estado não deve impor preço, valor de quantidade de mercadorias, regras de produção e fabricação, nenhum tipo de limite para que o mercado possa agir livremente. É daí que vem aquela velha ideia liberal de que o melhor sistema econômico é o liberalismo, porque nele o mercado se autorregula. Porque nele é a própria dinâmica da compra e da venda que vai determinar o desenvolvimento dos negócios e, portanto, o desenvolvimento do preço da mercadoria e das condições da própria sociedade. Porque todo liberal, ele parte de um pressuposto. E o pressuposto é esse aqui, ó. Pressupõe que existe uma lógica interna do desenvolvimento da economia, uma lógica interna no desenvolvimento do capitalismo, uma lógica interna no desenvolvimento dos negócios, como se fosse uma espécie de lei geral universal da economia, que é comumente chamada de lei da oferta e da procura ou lei da oferta e da demanda. Nesse sentido, por que não precisa ter intervenção do Estado na economia? Porque o próprio mercado vai acabar atingindo o seu equilíbrio pela lei da oferta e da procura. Então, se há um determinado tipo de produto vendido no mercado e tem muito desse produto e pouca gente querendo comprar, o preço vai cair, o que vai exigir que o mercado se adapte, ou seja, uma parte dos comerciantes vai falir ou vai diminuir o seu comércio, e aquele que ofereceu o melhor serviço ou o melhor produto pelo melhor preço
pelo menor preço, vai conseguir vencer a concorrência e prosperar. Essa concorrência, então, levaria a um desenvolvimento melhor da tecnologia, das forças econômicas e de todo o processo de expansão da riqueza na sociedade. O que vem junto com o terceiro pilar, que é a livre negociação, que significa o quê? Que o Estado também não deve interferir na relação entre trabalhadores e patrões. Então não deve definir salário, não deve definir direitos, nem condições de proteção ao trabalhador. Então não vai ter aposentadoria, não vai ter férias, não vai ter 13º, não vai ter bônus salarial, não vai ter limitação de jornada de trabalho, não vai ter descanso semanal remunerado, pelo menos não enquanto imposições do Estado pela via da lei. Para o liberal, essas garantias ou vantagens têm que ser construídas a partir da livre negociação entre patrões e empregados. Como se esses dois elementos da equação econômica tivessem o mesmo nível de poder de negociação. É esse o pressuposto. Então, quando é que o salário vai aumentar a partir do pensamento liberal? Não vai aumentar quando o Estado criar uma lei dizendo tem que aumentar o salário. A partir do pensamento liberal, o salário aumenta na medida em que a lei da oferta e da procura se manifesta. E como é que isso acontece? Nas relações do mercado de trabalho. Lembra? O mercado se autorregula. Então, a negociação do trabalho, da compra do tempo de trabalho, também seria regulada pelo mercado. Então, como é que isso aconteceria? Se houver muito trabalhador desempregado, vamos entender o tempo de trabalho como uma mercadoria. Se há muito trabalhador desempregado, tem muita mercadoria trabalho sendo vendida. Então, o que acontece? Naturalmente, o preço da mercadoria trabalho cai e o salário é baixo. Então os patrões vão ter acesso a trabalhadores muito baratos, muito desvalorizados, para poder expandir os seus negócios. Por um tempo o trabalhador vai ter que engolir essa manga do salário baixo. Só que com o tempo o que acontece? O salário baixo gera lucro. O lucro no capitalismo gera investimento. E o investimento gera expansão econômica. Com a expansão econômica, novos empregos são gerados. Com novos empregos, aquela mercadoria trabalhador ou trabalho que era desvalorizada porque tinha muito, agora não tem mais tanto, porque o desemprego diminuiu. À medida em que o desemprego diminui pela expansão econômica, segundo os liberais, isso vai tornar a mercadoria trabalho mais rara e, portanto, mais cara, levando a um aumento de salários e a um ganho de melhores condições de vida e de trabalho para a classe trabalhadora. Então, conclusão, se o Estado não interferir na economia, tudo fica bem. A economia chega a um equilíbrio porque esses três elementos, guiados pela lei da oferta e da procura, vão levar a um equilíbrio entre os interesses do patrão, que é ampliar seu lucro, o interesse do trabalhador, que é melhorar suas condições de vida e condições salariais, e o interesse da sociedade como um todo, que é ter produtos melhores, mais baratos, mais modernos, pela livre concorrência. Isso aconteceria naturalmente. Beleza, gente? Pois é. O problema é que a realidade atropelou essa concepção teórica e ideológica da economia capitalista. E atropelou por quê? Porque especialmente na Inglaterra, que é o lugar onde essas ideias do liberalismo econômico foram aplicadas de maneira mais rigorosa, é exatamente onde as condições de vida e de trabalho da classe trabalhadora se mostraram as mais precárias e terríveis. Os trabalhadores trabalhavam 16 a 18 horas por dia em média, não tinham descanso semanal remunerado, então não trabalhavam aos domingos, mas também não recebiam para sobreviver durante o domingo, então é como se o domingo fosse um momento de não existência do trabalhador. Os salários eram tão baixos que o trabalhador não conseguia pagar ao mesmo tempo o aluguel de um cômodo para abrigar a sua família inteira. E a alimentação do mês. Mulheres e crianças a partir de 6 anos de idade tinham que trabalhar também. Só que, em média, o pagamento das mulheres e das crianças, mesmo trabalhando o mesmo tempo diário de trabalho e, eventualmente, fazendo as mesmas funções, costumava ser metade do salário de um homem. Não era incomum as mulheres, sem nenhum tipo de proteção à gestação e à maternidade, darem à luz dentro da fábrica, na frente da máquina, durante o processo de trabalho, e terem que voltar a trabalhar no outro dia, sob o risco de perder o emprego. Acidentes de trabalho eram cobrados, os prejuízos causados pelo trabalhador, por eventualmente, sei lá, jornada longa de trabalho, o cara dormiu durante a operação da máquina e quebrou a máquina porque enfiou o braço lá dentro, perdeu o braço lá dentro, o conserto da máquina podia ser descontado do salário desse trabalhador. Não havia qualquer tipo de garantia porque não havia intervenção do Estado na economia no sentido de interferir na livre negociação entre capital e trabalho.
entre patrões e empregados. Então, o que acontece? Os liberais sustentam a ideia de que tinha que esperar o equilíbrio chegar, tinha que esperar o desenvolvimento da economia atingir uma tal plenitude em que fosse possível a expansão do capitalismo, tornasse possível uma melhor distribuição da riqueza. Mas quem tem fome tem pressa. E aí o que começa a acontecer? A classe trabalhadora começa a desenvolver também seus próprios mecanismos de luta. Então começam a surgir sindicatos, começam a surgir, lá na Inglaterra, chamados de trade unions, começam a surgir movimentos sociais, começam a surgir greves, começam a surgir pensadores e movimentos que contestavam a própria dinâmica, seja do capitalismo liberal ou, eventualmente, do capitalismo em si, porque começam a surgir as ideias do socialismo, do anarquismo, do comunismo, as ideologias revolucionárias anticapitalistas. Então, nesse cenário, não só a classe trabalhadora e a intelectualidade antiburguesa, anticapitalista, vai começar a propor novas ideias e vai começar a desenvolver novos movimentos sociais, como também o liberalismo vai ter que se adaptar. Vai ter que tentar explicar o que deu errado. É o capitalismo que está errado? É o liberalismo que está errado? Ou são alguns outros elementos que explicam esse aparente fracasso da aplicação das ideias liberais no campo da economia capitalista na passagem do século XVIII para o século XIX. Aí, para a gente entender essa reformulação do pensamento liberal no século XIX, eu vou rapidamente explicar dois pensadores. Um deles é um liberal mesmo, economista liberal importantíssimo, chamado David Ricardo, que inclusive foi base dos estudos do nosso querido amiguinho Karl Marx, quando foi desenvolver a sua teoria de explicação do capitalismo na obra O Capital, que é uma obra monumental de crítica, de desvendamento crítico do funcionamento do capitalismo, mas para entender o capitalismo, a economia política do capitalismo, ou seja, como é que as relações entre Estado e economia se dão dentro do sistema capitalista, o Marx foi estudar o David Ricardo, um economista liberal fundamental. E o outro não é exatamente um liberal, mas se apropriou do pensamento liberal para defender suas ideias catastrofistas e de um darwinismo social, que é o nosso querido amigo também inglês, assim como o Ricardo, chamado Thomas Malthus. Então vamos lá, para terminar essa primeira parte da aula, que é sobre o liberalismo, para que depois a gente possa falar do nacionalismo. O David Ricardo propõe a seguinte ideia: sabe por que deu errado? Ou melhor, por que o capitalismo não está conseguindo, o capitalismo liberal não está conseguindo atingir sua plenitude? A culpa é sua. Ou seja, a culpa é da classe trabalhadora. Em que medida? Diz o Ricardo, os movimentos sociais da classe trabalhadora, sindicatos, greves, movimentos de contestação à ordem capitalista, movimentos de luta por direitos e melhorias salariais, etc., eles geraram, segundo o Ricardo, um desequilíbrio no desenvolvimento do capitalismo. Que desequilíbrio? Impuseram que o Estado tivesse que fazer intervenção sobre a economia. E a intervenção do Estado estaria se dando em que sentido? De acordo com o Ricardo, estaria se dando no sentido de tirar a liberdade econômica da burguesia, das empresas, tirar o direito à livre negociação e impor leis, impondo leis que limitam o que os críticos do capitalismo liberal chamam de exploração do trabalhador. O que isso representou, segundo David Ricardo? Representou, então, uma intervenção do Estado na economia que não deixou as forças do capitalismo continuarem se desenvolvendo livremente. Ou seja, não deixou acontecer a ampliação da produção econômica, a ampliação dos negócios de compra e venda no mercado livre de trabalho, não no site. Nesse sentido, o que rola? Rola que, a partir dessa intervenção do Estado na economia, a lei da oferta e da procura foi desrespeitada. Então, os patrões, tendo que pagar salários melhores ou garantir melhores condições pela imposição da lei, pela imposição do Estado, eles vão ter que fazer uma escolha entre duas alternativas. Alternativa 1, paga o salário para todo mundo, diminui a margem de lucro da empresa, ao diminuir a margem de lucro da empresa, diminui a capacidade de investimento, com uma menor capacidade de investimento, a empresa perde capacidade de concorrer no mercado, de disputar
o mercado, porque não vai se atualizar tecnologicamente e não vai conseguir produzir mercadorias, produtos e serviços melhores e mais baratos. Consequentemente, a empresa entra em crise, vai à falência e todo mundo fica desempregado. Então, a culpa da miséria, a culpa dos problemas sociais, a culpa do crescimento do desemprego é do próprio trabalhador, que se organizou e lutou para conquistar direitos, impondo uma diminuição da capacidade de investimento da burguesia. Essa é uma alternativa. A outra alternativa seria, o patrão então vai demitir os trabalhadores para manter sua margem de lucro, vai trabalhar com menos trabalhadores, investindo em tecnologia para compensar essa queda na força de trabalho. O produto final, do ponto de vista social, para o David Ricardo é o mesmo. Os patrões demitem para manter a margem de lucro, a margem de investimento e a margem de modernização tecnológica. Portanto, aumenta o desemprego, portanto, aumentam os problemas sociais. Então, qual a solução? A solução é perceber que existe uma lei férrea dos salários, ou seja, uma lei de ferro do salário que determina que não pode haver intervenção do Estado na economia no sentido de garantir direitos e de garantir melhorias à classe trabalhadora. Esses direitos e melhorias vão ser conquistados pela dinâmica interna do desenvolvimento do capitalismo, ou seja, se a economia cresce, diminui o desemprego, e se diminui o desemprego, o produto trabalho se torna mais raro e, portanto, as condições vão melhorar. Então, trabalhador, não lute, espere que o equilíbrio econômico chegará. Ricardo. Já o Thomas Malthus, ele é um carinha mais da hora, assim, porque ele é muito louco. Ele diz que, na verdade, o mundo está fadado ao fracasso, à catástrofe, ao desastre. Porque, na verdade, segundo ele, há um problema de desequilíbrio natural do processo do desenvolvimento humano em sociedade. E esse desequilíbrio natural leva a duas coisas. Primeiro, mais ou menos aquela ideia do evolucionismo social, que é a ideia, que eu chamei ali de darwinismo social, que é a ideia de que os mais aptos se adaptam e prosperam. Então, se o burguês é rico e o trabalhador é pobre, ou desempregado, ou fudido, ou excluído, marginalizado, o problema está no próprio trabalhador. É mais ou menos o que hoje a gente costuma chamar de meritocracia. Então, o burguês é burguês porque ele merece ser burguês, porque ele foi capaz de, dentro das condições dadas pelo ambiente, se adaptar melhor e prosperar. E o trabalhador é trabalhador porque ele é um bosta mesmo. Ele é um bosta mesmo. Ele é pobre porque ele é um bosta mesmo. Então, tem que engolir a realidade e acabou. Mas, ao mesmo tempo, ele vai dizer assim, olha, há uma catástrofe em marcha, que é o seguinte, na biologia, a gente sabe mais ou menos que a tendência é, as espécies que não se adaptam direito, não se adaptam suficientemente bem ao meio, tendem a desaparecer. Na espécie humana, não. O Thomas Malthus vai dizer, olha, por causa das condições do desenvolvimento capitalista, é possível que a sociedade sobreviva. E, na verdade, os fracassados, do ponto de vista biológico, prosperam mais. Porque os fracassados, que são os pobres, fazem o quê? Tem um monte de filho. Então, diz o Malthus, ó, isso tende à catástrofe, tende ao desastre. Porque enquanto o tamanho da população cresce de maneira ininterrupta, em progressão geométrica, isso significa através de multiplicação, a produção de alimentos e bens básicos para a sobrevivência humana aumenta, se desenvolve em progressão aritmética, ou seja, em soma. Então é mais ou menos assim, a população cresce 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 8, 8 vezes 2 16, 16 vezes 2 30, e assim vai. Já a produção de alimentos é 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10, e assim vai. Portanto, vai chegar um momento em que haverá um desequilíbrio tão grande entre o tamanho da população e a capacidade da economia de produzir alimentos e bens básicos para a vida, que vai levar à catástrofe. Então, na verdade, guerras, epidemias, a marginalidade, a violência urbana, a criminalidade, mortalidade infantil, a baixa expectativa de vida, é uma solução da natureza para esse desequilíbrio. Ora, não dá para sustentar todo mundo, quem não é capaz de se adaptar vai morrer. E foda-se. A partir disso, então, a quais conclusões a gente pode chegar dentro do pensamento de Thomas Malthus? De que o liberalismo não é parte do problema. O liberalismo econômico é parte da solução. Em que medida? Na medida em que, com o liberalismo econômico e a não intervenção do Estado na economia, há a possibilidade de produzir cada vez mais pela expansão tecnológica e pela expansão do mercado. Então é bom, porque isso, o liberalismo econômico, acelera a produtividade, diminuindo aquele abismo entre crescimento populacional e crescimento da produção.
O que tem que acontecer, segundo o Ricardo, é uma intervenção do Estado na sociedade, de modo a impor às pessoas marginalizadas que se tornem pessoas produtivas e, ao mesmo tempo, impor limites, através de programas de controle social, impor limites à natalidade, para que os pobres não se reproduzam tanto, e assim não gerem o desequilíbrio que gera a miséria, que é culpa dos pobres. Então, por exemplo, baseado nessas ideias, o governo inglês, o parlamento inglês, na verdade, criou uma lei na Inglaterra chamada, de modo bem sugestivo, de Lei dos Pobres. O que significa a Lei dos Pobres? Significa a criação de uma instituição, eu vou escrever ali em cima na lousa, ó, chamada Work Houses. O que são as work houses? São como se fossem campos de concentração e trabalho forçado. Se você fosse pego pela polícia na rua e não comprovasse que você tem uma ocupação útil, você era mandado para um work house para aprender a ser trabalhador. Porque o problema da pobreza é os pobres. O problema da miséria são os miseráveis. Então, vão fazer intervenção do Estado na sociedade para obrigar os pobres a aprender a trabalhar. Aí eles ficam presos por um tempo, aprendem a trabalhar, depois são soltos para procurar trabalho. Mas não tem trabalho para todo mundo, a gente sabe disso. Porque há um desequilíbrio econômico de expansão tecnológica que não permite que todos tenham trabalho. E mesmo se quisessem trabalhar. Mas beleza, Lei dos Pobres, work houses, intervenção do Estado na sociedade e não na economia. Beleza, gente? Liberalismo. Então, pessoal, a gente acabou de entender o liberalismo. Agora nós vamos conversar sobre outra corrente ideológica muito importante do século XIX, que é o nacionalismo. Por que são muito importantes tanto o liberalismo quanto o nacionalismo? Porque essas duas ideologias, essas duas correntes do pensamento ocidental do século XIX vão ser predominantes no século XIX e vão moldar a maneira de funcionamento das sociedades que nós conhecemos hoje. Então veja, vai acontecer uma integração muito grande entre a ideologia liberal e a ideologia nacionalista, no sentido do quê? No sentido de que uma completa a outra, de modo a gerar uma estabilidade social um pouco mais forte. No século XIX, presta atenção, eu não estou afirmando que sempre o pensamento liberal vem irmanado, conectado ao nacionalismo. Hoje em dia, por exemplo, eles se afastaram bastante, porque nós estamos num momento da história do capitalismo que é chamada de globalização, e a globalização pressupõe uma diminuição do poder do Estado nacional e, portanto, uma diminuição da sensação de pertencimento a uma comunidade nacional e a ampliação dos laços de identidade como um pertencimento geral à humanidade. Então, essa ideologia da globalização, do liberalismo globalizado, ela não precisa mais do nacionalismo como um elemento de integração e de estabilização da sociedade. Inclusive, boa parte dos movimentos atuais, que são considerados antiglobalistas, tanto do ponto de vista da esquerda política, quanto do ponto de vista da direita política, são movimentos de caráter nacional. Curioso, né? Então veja, grande parte da onda conservadora, né, da qual figuras como Donald Trump e Jair Bolsonaro são expoentes, se baseia numa ideia antiglobalizadora da economia e do mundo e num discurso que nem sempre corresponde com a prática, mas num discurso nacionalista. Já alguns movimentos de esquerda, como por exemplo a galera que defende a ideia da Revolução Brasileira, tem defendido a concepção de que o combate ao capitalismo globalizado neoliberal começa na defesa da soberania nacional e no direito das sociedades nacionais de controlarem seus próprios recursos e sua própria riqueza. Então, nos dois extremos do espectro político, no pensamento revolucionário de matriz socialista e no pensamento conservador de matriz capitalista, por assim dizer, a ideia do nacionalismo se descolou do liberalismo econômico que se colou na ideia da globalização. Mas no século XIX não. No século XIX, nacionalismo e liberalismo se integraram de uma maneira que eu vou tentar mostrar para vocês
como e por quê. Mas antes de fazer isso, vamos rapidamente relembrar as origens do pensamento nacionalista, né? Nacionalismo, aquela ideia de amor e sacrifício pela pátria, é uma noção que começa a surgir na Baixa Idade Média. Para quem se lembra das aulas do ano passado, na França e na Inglaterra, essa ideia de amor à pátria, essa ideia de defesa da nação, essa ideia de se colocar como um defensor do seu povo e da sua nação, começa a nascer na Guerra dos 100 Anos. Lá na passagem do século XIV para o século XV, figuras como Joana d'Arc, por exemplo, na França, são grandes símbolos dessa ideia de nos unir para lutar pela pátria e defender os interesses da nação. No século XIX, essa ideologia do nacionalismo, enquanto elemento de coesão social, enquanto elemento de criar uma sociedade estável em torno de uma ideia de pertencimento, eu pertenço à nação, por isso eu devo seguir os interesses da pátria. Agora, cuidado, quem é que define quais são os interesses da pátria? Quem é que diz qual é a importância, o que é importante para a nação? É esse o segredo do rolê, mas enfim, essa ideia nacionalista de defesa da pátria e de defender os interesses da nação se fortalece pra caramba com Napoleão Bonaparte no começo do século XIX. Né? Tanto na França, o discurso napoleônico nacionalista de tornar a França a maior potência da Europa, quanto fora da França, a intervenção política que o Napoleão fez em várias regiões da Europa, habitadas por vários povos, que eram controlados por potências da época, como o Império Austro-Húngaro, ou o Império Russo, ou a Prússia, ou a Holanda, e que a expansão militar Napoleão deu impulso à valorização dessa ideia de nacionalismo, de o direito de cada povo possuir seu Estado nacional, seu território, seu governo, seu Estado, suas leis, enfim, ser uma nação. Isso vai acontecer na Bélgica, isso vai acontecer na Polônia, isso vai acontecer de certa forma com o nascimento do nacionalismo italiano, nacionalismo alemão, e tudo isso tem a ver então com essa reviravolta napoleônica que meio que desafiou, meio que colocou em xeque, meio que derrubou o mundo do antigo regime, e no lugar dessas fidelidades tradicionais do antigo regime, que mantinham estabilidade social, veja, de ser cristão e portanto obedecer à igreja, de dever fidelidade ao nobre senhor feudal, essas ideias de fidelidade coletivizada de forma local, na ideia de fidelidade a um nobre, ou de forma universal, na ideia de fidelidade à igreja, acabaram cedendo espaço pela ascensão da burguesia, de quem Napoleão é um grande símbolo dessa ascensão burguesa. Esses laços de pertencimento tradicionais acabaram sendo substituídos por um laço de pertencimento nacional, ligado ao Estado, ligado ao território e, portanto, ligado à noção de amor à pátria. E aí, essas características do nacionalismo do século XIX, elas têm muito a ver com, além de amor e sacrifício pela pátria, também com uma idealização. Né? A ideia de nação é uma idealização, não é algo que existe por natureza, é uma construção histórica, ideológica, de que o seu interesse é o interesse de todos os habitantes do mesmo território, com a mesma língua, a mesma origem histórica, os mesmos costumes, os mesmos mitos religiosos, enfim, o mesmo processo de formação histórica e a mesma fidelidade coletiva. Então, nós somos a nação. Essa é uma idealização. E é uma idealização muito útil, porque perceba, num momento histórico, século XIX, em que está acontecendo o que nós vamos discutir na segunda aula dessa sequência de ideologias do século XIX, que é a aula sobre socialismo, no momento em que os trabalhadores estão se organizando, estão fazendo greve, estão fazendo mobilização coletiva, estão contestando não só o liberalismo, mas as próprias estruturas do sistema capitalista, criar um laço de identificação que não seja eu sou trabalhador, explorado, me ferro, preciso me unir a outros trabalhadores explorados que se ferram para fazer revolta, para lutar politicamente, para produzir uma revolução na sociedade, que era isso que estava em ascensão. A ideia do nacionalismo é muito útil porque essa idealização de pertencer à nação apaga a percepção de pertencer à classe trabalhadora.
Porque, na verdade, eu como trabalhador e o meu patrão não somos antagônicos dentro do pensamento nacionalista, dentro do idealismo nacionalista. Nós não somos antagônicos por quê? Porque patrão e trabalhador são partes com diferentes funções e diferentes graus de importância dentro do mesmo universo. O universo do sacrifício de defesa da pátria. O universo de trabalho e dedicação pelo amor à pátria. Então, na medida em que você, e quando eu digo você, eu estou me referindo ao Estado e às estruturas de poder na sociedade. Na medida em que você valoriza e cultiva o sentimento nacionalista, a tendência é diminuir os laços de solidariedade revolucionária da classe trabalhadora. Então, aí a gente entende por que essa integração entre liberalismo e nacionalismo no século XIX foi tão útil. Além de que, é o mesmo momento histórico em que nós temos a ascensão do romantismo, que o professor de literatura provavelmente já trabalhou com vocês, que é aquela coisa da idealização, do heroísmo, do sacrifício, e tudo isso leva a quê no final do romance romântico, no final daquele livrinho romântico? Todo esse sacrifício, essa dedicação aos valores, da bondade, da justiça, né? Do sacrifício pelo bem comum, isso tudo leva ao quê? Leva à redenção do herói no final da história. E à punição do vilão no final da história. Então, o pensamento romântico ele é meio que dicotômico, né? O vilão se dá bem a história inteira para se fuder no final. E o mocinho se dá mal a história inteira para se redimir no final. E é mais ou menos isso que você deve enxergar enquanto membro do seu país. Você se sacrifica pela pátria, porque no final, a grandeza da pátria é a grandeza de todos nós. Então não vamos fazer luta de classe, não vamos fazer revolução, não vamos fazer revolta, não vamos fazer mobilização, não vamos fazer greve. Vamos fazer o quê? Sacrifício pela pátria. Então, nesse sentido, essas são as ideologias dominantes do século XIX, a partir de um ponto de vista da manutenção das estruturas de poder. Na segunda aula dessa nossa sequência, nós vamos discutir as ideologias que contestaram as estruturas de poder. Beleza, galera? Muito obrigado e até